Olá pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento aqui, encerrando o nosso PET 3, né? Nossa aula 4 da semana 4 do PET 3, falaremos sobre os desastres ambientais provocados pelas atividades mineradoras. Os impactos ambientais da mineração. Os impactos ambientais da mineração afetam os ambientes hidrológicos, atmosféricos, além da biosfera, dos solos e das formas de relevo. A atividade mineradora consiste na extração de riquezas minerais dos solos e das formações rochosas que compõem a estrutura terrestre. Trata-se, assim, de uma das mais importantes atividades econômicas, tanto no Brasil como em todo o mundo, com destaque para o petróleo e o carvão mineral. No entanto, é preciso ressaltar que essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Os impactos ambientais da mineração são diversos e apresentam-se em diversas escalas, desde a problemas locais específicos até alterações biológicas, geomorfológicas, hídricas e atmosféricas de grandes proporções. Portanto, conhecer esse problema causado e a minimização de seus efeitos é de grande necessidade para garantir a preservação dos ambientes naturais. Entre as principais alterações nas paisagens e os impactos gerados pela mineração, podemos destacar a remoção da vegetação em todas as áreas de extração, poluição dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos pelos produtos químicos utilizados na extração de minério, contaminação dos solos por elementos tóxicos, proliferação de processos erosivos, sobretudo em minas antigas ou desativadas que foram reparadas pela empresa mineradora, Sedimentação e poluição de rios pelo descarte indevido do material produzido não aproveitado, como rochas, minerais e equipamentos danificados. Poluição do ar a partir da queima do ar livre de mercúrio, muito utilizado na extração de vários tipos de minérios. Mortandade de peixes em áreas de rios poluídos pelos elementos químicos oriundos de minas. Evasão forçada de animais silvestres previamente existentes na área de extração mineral. Poluição sonora gerada em ambientes e cidades localizados em torno das instalações. Embora a legislação vigente limite a extração mineral em áreas urbanas atualmente. Contaminação de águas superficiais, doce e salgado pelo vazamento direto dos minerais extraídos ou seus componentes, tais como o petróleo. Rejeitos de mineração, Diversos estudos ambientais indicam que muitos dos materiais gerados pela mineração são rejeitos. Estes, muitas vezes, erroneamente, são descartados de forma incorreta. Na produção de ouro, por exemplo, 99,9% de todo o material produzido não é aproveitado, sendo muitas vezes depositado de forma deliberada no leito de rios ou em áreas onde as águas das chuvas escoam para a sedimentação dos cursos d'água. Na extração de cobre, por sua vez, menos de 1% do que é extraído costuma ser devidamente aproveitado, ao passo que o restante é lixo. Os impactos ambientais gerados pelas atividades mineradoras são, hoje, um dos principais desafios no território mineiro. Devido ao processo de escavação e das barragens de contenção dos rejeitos de mineração, assistimos estarrecidos, nos últimos anos, um cenário de desolação e terror. A grande expansão das indústrias extrativas exigiu uma intensa exploração dos recursos minerais, superando em grande escala a capacidade de reposição, gerando prejuízos irreparáveis e ao esgotamento das jazidas. Os minerais têm valor comercial, mas nem sempre a exploração de uma jazida é economicamente viável. A manutenção da vida.
visto que as condições inapropriadas na exploração do minério podem ser a causa de doenças e devastação da fauna e flora das áreas próximas às mineradoras. Entretanto, serão necessárias leis trabalhistas e ambientais rígidas para promover uma reflexão que considere a vida dos seres vivos e a preservação do meio ambiente com um bem maior. Por exemplo, assim, não é no Brasil, mas acredito que deva ocorrer esse tipo de trabalho também aqui no Brasil, né? Principalmente na região norte do país, né? Onde há crianças trabalhando em uma mina de ouro na Tanzânia, né? Podemos ver assim, sem uso de proteção algum, né? Não tem nenhum tipo de EPI, né? Eles são sujeitos a terem contato aí com N produtos químicos ali para a separação dos minérios ou pedras preciosas importantes, né? Esse seria um dos problemas. E essa foto também para a gente ter uma noção, né, sobre os danos ambientais, né? Podemos ver que não se vê nada verde aí onde há uma mina, né? Onde geram inúmeros impactos, né? A compactação do solo, até mesmo pelo grande peso que esses caminhões transportam. Podemos ver a retirada de toda a cobertura vegetal, a exploração dos recursos ali e modificação do relevo, que tende a influenciar também, e consequentemente, no caso de uma chuva ali que ocorra nesse local, a enxurrada tende a descer para a parte mais baixa, né? Provavelmente encontrará um rio e a partir dali vai poluí-lo também. Ou seja, a mineração é uma das atividades em que tem maior lucratividade, porém é uma das mais impactantes do mundo. É certo que as atividades mineradoras são essenciais para a economia brasileira, porém a apropriação de seus recursos naturais deve ser estabelecida com políticas públicas que garantam a proteção ambiental e diminuam os riscos oferecidos às populações que vivem nessas áreas. Infraestrutura, cuidados com a saúde e educação precisam ser priorizados. As mineradoras devem garantir no exercício de suas atividades melhores condições de trabalho, como salubridade, equipamentos de proteção, desenvolvimento, assim, medidas que afetem e minimizem os danos. Rompimento de barragens em Minas Gerais. Apesar do óbvio, né? Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana, em 5 de novembro de 2015, teve em seu território destruído pelo rompimento da barragem do Fundão, da Samarco Mineradoras. Os rejeitos de minérios inundaram toda a área, destruindo a vegetação, contaminando o solo, os recursos hídricos prejudicando a pesca, levando à morte de 18 pessoas e deixando várias famílias desabrigadas. Medidas que evitariam tal desastre foram ignoradas. Ações que priorizassem a vida e o meio ambiente subestimadas. O que se viu foi atividades lucrativas provocando impactos no meio ambiente. O resultado foi um dos maiores desastres socioambientais do Brasil e o maior do mundo no setor da indústria da mineração. Como se não bastasse, em janeiro de 2019, a barragem Córrego do Feijão se rompeu em Brumadinho, Minas Gerais, levando no mar de rejeitos inúmeras vidas. O que vimos mais uma vez foi o maior desastre trabalhista ocorrido no território brasileiro. Famílias castigadas pela falta de normas de fiscalização e cumprimento de leis que não tiveram a importância devida para que tal fato não acontecesse novamente. As sirenes não tocaram, vidas foram silenciadas e a dor da injustiça social ganham ecos cada vez mais fortes. Diante dessas considerações, né, é importante mencionar que a atividade mineradora é, de toda forma, de vital importância para as sociedades. Até mesmo essas cidades
onde tem a presença desses minerais aí assim, né, acabam fortalecendo em larga escala a economia daquele local, não só da cidade onde estão as minas, como também no seu entorno. Mas isso não significa, no entanto, que ela deva ser realizada de maneira não planejada e sem a devida fiscalização de suas instalações. É preciso, pois, promover medidas para o correto direcionamento do material descartado e a contenção da poluição gerada pelos elementos químicos. Além disso, torna-se necessário pensar a utilização sustentável dos recursos minerais, a fim de garantir a sua existência para as gerações futuras. Pessoal, essa seria nossa aula aí, né? Lembrando que Minas Gerais, quando se trata de mineração, vai estar sempre no foco, sendo um dos estados brasileiros com maior número de componentes minerais e pedras preciosas que nós temos, né? Essa diversidade. E, consequentemente, seria um dos estados que mais sofre com essa atividade que ocorre de maneira desordenada, onde não tem uma fiscalização dos órgãos responsáveis ali mais rígida, e acabou ocorrendo esses desastres que mancham a história do Brasil em larga escala. Um abraço a todos aí e até a próxima aula.